Olá! Pensa só um pouco. E se sorte não for só acaso? E se, em vez de ser algo que simplesmente aconteça, fosse algo que a gente pudesse entender melhor e, quem sabe até, cultivar? Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia usando um guia bem antigo e fascinante, o Poema da Sorte atribuído à lendária figura de Belteshazzar. Vamos juntos desvendar essa sabedoria. Olha só essa imagem. Ela tem um equilíbrio perfeito, né? Entre a natureza e esses símbolos, como o relógio de sol. Ela captura exatamente a essência do que vamos conversar. É a ideia central do poema, de que a sorte não é uma coisa aleatória, sabe? É uma força que conecta o tempo, a direção e o que a gente faz. É um jeito completamente novo de enxergar a fortuna. E a gente vai explorar isso, verso por verso. E aqui fica a grande pergunta que vai guiar nossa jornada. E se a sorte não for um raio que cai do céu de repente, mas sim um jardim que a gente pode, com cuidado, cultivar? É uma ideia que muda tudo. E o poema? Bom, ele se apresenta como um mapa para a gente entender como isso seria possível. Então vamos começar pela base, pelo alicerce. O poema já adianta que a sorte não começa com mágica ou com algo misterioso. Não, ela começa com coisas bem concretas. Ação e conexão. São os pilares, sabe? Aquilo que a gente faz e as pessoas que a gente encontra. É aí que a fortuna começa a ser construída. O poema já começa com um pé no chão. Escuta só. Nos caminhos da vida surge o labor, oportunidades inesperadas brilham com vigor. A mensagem aqui é super direta. O esforço, o trabalho, a mão na massa, esse é o verdadeiro ponto de partida. Então, a primeira grande lição é essa. Não dá para ficar esperando a sorte bater na porta. Ela nasce da ação, do movimento, do trabalho. É o nosso esforço que abre caminho para as oportunidades, aquelas inesperadas, nos encontrarem. E às vezes, sabe aquele projeto que parece um tiro no escuro, meio loucura? Pois é, pode ser exatamente ele que vai definir um destino. Mas só o esforço, sozinho, não conta a história toda. O poema logo emenda com outro pilar que é fundamental, a conexão humana. Encontros fortuitos, pessoas de valor, um aperto de mão, um futuro promissor. Isso aqui muda um pouco o jeito como a gente costuma pensar em networking, por exemplo. Não é sobre uma estratégia fria e calculada. É sobre valorizar aqueles encontros que parecem acaso. Segundo essa visão, a sorte conspira justamente nesses momentos de conexão genuína. Um simples aperto de mão deixa de ser só um gesto e pode virar a sementinha de um futuro totalmente novo. Beleza, então a gente já estabeleceu a base externa, agir e se conectar. Agora, vamos olhar para dentro. A segunda parte da nossa análise foca no estado mental, na atitude interna que a gente precisa para atrair e, mais importante, sustentar a sorte. E aqui entram a resiliência e a intuição. Agora a gente chega num dos versos mais profundos do poema. Resiliência erguida em momentos de dor transforma a queda em vitória maior. Isso vai direto no coração da adversidade, sabe? Naquilo que a gente costuma chamar de azar. E essa comparação na tela mostra a virada de chave perfeitamente. A visão comum é: falhei, acabou, que azar, um ponto final. Mas o poema, ele redefine isso. A queda não é o fim da linha, ela é matéria-prima. Matéria-prima para construir uma vitória ainda maior. A resiliência é quase um poder de alquimista. Transforma o chumbo do azar no ouro da fortuna. E além dessa força para se reerguer, existe outra ferramenta interna que é crucial: a intuição. Intuição afiada, pressentimento a falar, decisões certeiras, riscos a evitar. O poema sugere que sorte não é só sobre o que a gente faz para fora, mas também sobre o que a gente escuta por dentro. É como se a gente tivesse uma bússola interna. Essa é a ideia. Essa força sutil, aquele pressentimento que guia a gente para as decisões certas e, o que é importantíssimo, nos afasta dos perigos. É como se a própria sorte começasse a jogar no nosso time quando a gente aprende a confiar nessa voz interior. Ok, já vimos a parte da ação do mundo externo e a parte da mentalidade do mundo interno. Agora a gente vai explorar os elementos mais sutis, quase mágicos da sorte. O tempo e a nossa capacidade de perceber os pequenos sinais. O timing é essa peça tão famosa no jogo da vida, né? O poema diz: o timing perfeito, o instante a pulsar, estar no lugar certo, o momento a abraçar. Isso fala sobre sincronicidade, sobre uma dança delicada entre o que a gente faz e as oportunidades que o universo coloca no nosso caminho. E esse detalhe na imagem central ilustra isso de um jeito lindo. Os marcadores de tempo ali no relógio de sol não são só números, eles simbolizam esses instantes a pulsar.
A sorte, nesse sentido, é estar em sintonia com o ritmo do mundo, estar pronto para agir, na hora certa. Mas como a gente sabe qual é a hora certa? O poema nos dá uma pista valiosa. Pequenos acasos, presentes do ar, um gesto, um encontro, um tesouro a achar. É que a sorte, na maioria das vezes, ela sussurra. Ela não grita. E isso nos leva à arte de perceber, à arte de estar atento. O poema ensina que a sorte raramente é um evento gigantesco, tipo ganhar na loteria. Na maioria das vezes, ela se manifesta como uma série de pequenos presentes. Um gesto gentil, uma conversa inesperada, uma solução que brota do nada. São esses sinais sutis que, quando a gente percebe, mostram que estamos no caminho certo e nos dão um empurrãozinho para continuar. Então tá, o que acontece quando a gente junta todas essas peças? Ação, conexão, resiliência, intuição, timing e percepção? O poema nos leva a uma conclusão muito poderosa. A sorte deixa de ser um evento isolado e se torna um jeito de viver. E o verso final, ele transcende todos os outros. Saúde e vitalidade, bênçãos a guardar, no corpo e na alma, equilíbrio a pulsar. Aqui a sorte se manifesta como um estado de bem-estar completo, holístico. E aqui está a grande síntese. A sorte de Beltesar, no fim das contas, não é sobre achar um trevo de 4 folhas. É um estado de bem-estar contínuo, onde as nossas ações, a nossa mentalidade e a nossa percepção se unem para criar uma vida de equilíbrio, de vitalidade e, como resultado disso tudo, de verdadeira fortuna. E assim, a gente volta para a nossa imagem inicial. Só que agora a gente olha para ela com outros olhos, não é verdade? Ela não é mais só uma paisagem bonita, ela é um mapa. Um mapa que mostra como o trabalho, as conexões, a resiliência, a intuição e essa consciência do tempo se unem para criar uma vida de sorte. O que nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se a sorte é, de fato, essa combinação de ação, de mentalidade e de percepção, então, que parte da nossa fortuna está de verdade nas nossas mãos?